Seja muito bem-vinda ao podcast Pode Brilhar, o lugar para você que é empreendedora desenvolver o seu negócio sem se deixar de lado. E hoje nós vamos falar de dois assuntos bem importantes no nosso dia a dia de empresária, que é a estética e a nossa carreira. O quanto a estética de fato impacta no nosso desenvolvimento, tanto quanto empresária, quanto o seu funcionário no dia a dia e a imagem que ele passa para sua empresa. Então, é claro que eu teria duas convidadas especialistas nessa área para trazer esse bate-papo juntinho de você. E hoje nós temos aqui a Leilane, né, que é empresária há 3 anos atuando no setor de gestão de pessoas, de empresas em Juiz de Fora e região. É uma pessoa positiva, possui uma fé que a move, ama trilha e ficar em família. E, claro, curtir os amigos. Além disso tudo, é minha mentorada. Seja muito bem-vinda, Leilane. Muito obrigada. Estou muito contente de estar aqui nesse primeiro episódio desse podcast que, com certeza, todo mundo tem que assistir, porque vai agregar demais. Muita gratidão de estar aqui. Obrigada. Obrigada a você. E para falar um pouquinho da estética, a Letícia, 28 anos, profissional do ramo da estética. Já atuou de formas diversas dentro da estética, é especialista em estética avançada, comunicativa, alegre e aventureira. E também, é claro, minha mentorada. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada, está sendo um prazer estar aqui, Sandy. Eu tenho certeza que o bate-papo vai ser bem legal. Tenho certeza disso. Letícia, eu quero começar com você, porque a estética, ela é um movimento, né, que nós que trabalhamos como empreendedoras e até mesmo no dia a dia da carreira, nós ficamos muito preocupadas com isso, né? Existe um perfeccionismo, existe um movimento entre as mulheres de comparação, né? E eu queria saber como, na sua percepção, como a estética, como a beleza impacta diretamente nos nossos negócios? Eu acho que impacta principalmente por conta da imagem, né? A gente quer passar uma imagem no nosso trabalho e principalmente como empreendedoras, uma imagem que transmita segurança, que transmita confiança para o nosso consumidor. E a estética, ela faz parte da nossa vida como mulher. Um exemplo, hoje aqui a gente está falando de negócios. E todo mundo, eu sei que pensou no cabelo, na maquiagem, na roupa. Então, a imagem, ela é muito importante. Impacta diretamente, sim, no nosso negócio. É o primeiro impacto de fato, né? A gente tem 3 segundos para impressionar dentro, né, das redes sociais, mas também no externo. Quando a gente chega num ambiente empresarial, Leilane, por exemplo, num processo seletivo ou até mesmo no dia a dia da empresa, você como RH, você acha que é perceptível? Leva-se em consideração quando o funcionário tem um perfil comportamental, né? Não só comportamental, mas vestual, estético, alinhado. Isso faz diferença? Faz diferença, até porque a primeira imagem ela fica e depois que você vai mostrar as outras camadas, né, através do seu comportamento, do seu conhecimento, de como você vai lidar com as pessoas, mas verdadeiramente a primeira imagem ela impressiona, digamos assim. Então, quanto mais a pessoa está bem vestida, e o bem vestida não significa salto, não significa estar maquiada, às vezes está ali no seu natural, já faz a diferença. Eu vejo muito nos movimentos de entrevista, né? Do lado de cá, quando eu olho as minhas mentoradas fazendo o processo seletivo, é muito legal e perceptível esse movimento, porque ela simplesmente fala assim, eu não gostei dessa pessoa, mas a pessoa ainda nem conversou sobre, né? Sim. E eu sei que você tem uma mentoria focada nesse movimento, né? Que é uma mentoria de carreira, que é justamente para você dar essas primeiras orientações. Você acha que hoje no mercado de trabalho as pessoas estão deixando esse movimento de lado? Um pouco, sim. A gente trabalha isso na mentoria de desenvolvimento profissional, justamente essa preocupação com a postura, com a imagem que você quer passar seguidamente, do conhecimento mesmo, das habilidades e dos valores que a pessoa tem a agregar ali naquela empresa. Mas essa preocupação com a imagem, como que ela vai se portar, como que ela vai se vestir, é importante. É muito desafiador quando a gente vê as pessoas simplesmente, não, eu sou assim mesmo, não preciso se preocupar com a roupa, com a vestimenta. Não, mas tem empresa que tem um código de vestimenta e precisa ser seguido.
sentido, é uma regra realmente, né? Mas é muito importante essa preocupação de você cuidar tanto da sua parte externa quanto do seu conhecimento. Isso é muito fato. E é legal você falar sobre isso, porque tem a parte de cultura empresarial também, né? Porque as pessoas... Dentro da mentoria, a gente fala sobre a cultura empresarial e a importância da cultura empresarial. E ela vai desde a identidade visual até a missão, visão, valores e os comportamentos de fato. Então, existem empresas que têm essa métrica de eu preciso de um funcionário que performe, que se posicione, que conduza dessa forma, não é isso? Isso, exatamente. Faz parte até do manual da empresa, né? Do manual do colaborador. O comportamento adequado, a postura, o que aquela empresa aceita ou não. E é bom porque... Quando a empresa trabalha o fit cultural no processo seletivo, ela sabe ali, ela já deixa claro se aquele colaborador vai ter aquela coesão com ela ou não, e ali já vai linkar para aquele profissional, olha, aqui na minha empresa eu não aceito essa roupa, eu não aceito esse comportamento. E aí dá a oportunidade do profissional também se posicionar e falar assim, não é a empresa que eu gostaria de ficar, não é a empresa que eu gostaria de estar. Então isso é o mais justo que eu vejo que tá numa crescente. Ótimo. E aí eu levo um pouquinho o papo para você, Lê, no sentido de, na estética, não existe só empreendedoras, né? Existe também uma equipe em volta desse movimento. E eu percebo que um questionamento é muito grande dentro da área da estética nesse comportamento, né? Porque às vezes a gente vende beleza, mas a gente não aplica beleza no dia a dia. Como que você percebe isso em geral na área da estética? Como que isso é conduzido, na sua opinião? Esse assunto é um assunto bem interessante, porque quando a gente fala que a gente vende algo, primeiro a gente vende a nossa imagem. E eu acho que, enquanto profissionais da área da beleza, a gente deveria se preocupar mais com a nossa autoimagem. E eu não tô falando aqui de padrões, porque existem padrões hoje, né? A gente ouve falar muito do blazer preto e não é sobre isso. É sobre você realmente transmitir aquilo que você tá querendo vender. Porque quando a gente fala de alguém ou fala de algo, a primeira coisa que a gente cria na nossa cabeça é uma imagem. E aí, quando a gente fala de beleza, de cuidados, a gente gera uma imagem na cabeça do nosso cliente. E ele cria uma expectativa antes mesmo de chegar no nosso ambiente de trabalho. Então, quando você condiz com aquilo que você está vendendo, você já serve ali como um cartão de visita para o seu cliente. Então, eu acho muito importante essa imagem que o profissional passa, sabe? Não levando em considerações padrões, mas ele ter esse cuidado. Esse cuidado é importante para o posicionamento dele como profissional. E é legal que você trouxe uma outra perspectiva do movimento, né? Que é a perspectiva de saúde, de autocuidado. Porque a beleza, ela não é só estética, né? Não é só sobre estar linda, estar maravilhosa, mas estar saudável, né? E eu acho que entra nesses processos de procedimentos estéticos dentro desse movimento, que é esse movimento de eu preciso me cuidar, né? A mulher do passado, ela entendia que o cuidado dela era no máximo fazer a unha uma vez na semana. E hoje a gente tem essa consciência do autocuidado interno. Quando você olha para suas clientes, por exemplo, você vê essa busca por saúde, por momentos dedicados para ela? Sim, na realidade eu trabalho muito isso no meu Instagram, né? Eu falo sobre a importância da pessoa se cuidar, se amar e se olhar, porque hoje, como mulheres, a gente cuida de tudo. Cuida da nossa casa, do nosso trabalho, filho, casa, marido. E por que não se cuidar? Então eu trago essa abordagem bastante no meu Instagram sobre olhar para si, que é importante você olhar para si, ter esse posicionamento de cuidar de quem cuida de tudo. Exato, isso é essencial, né? Sim. Eu percebo que as mulheres deixam isso de lado. Parece que o se arrumar agora virou uma coisa de responsabilidade. Ai, eu sou obrigada a passar maquiagem. Ai, eu sou obrigada a estar bonita. Ai, eu sou obrigada a fazer minha unha. Não é mais um lazer. E na mentoria eu falo muito sobre esse movimento. Você pode descansar, você pode se cuidar, você pode se permitir. Porque às vezes a mulher, ela investe num celular 6, 7 mil reais, mas ela não tem coragem de investir 600 reais num procedimento,
que vai deixar ela mais confortável, que ela vai ficar mais feliz com a imagem dela, com a beleza natural dela. Então, esse é um movimento que eu percebo, e nós, como pessoas públicas, digamos assim, que estamos influenciando as pessoas, porque isso independe do número de seguidores que você tem no Instagram ou o número de pessoas efetivamente que compram de vocês. Nós estamos sempre influenciando alguém. Sim. Então, trazer esse movimento à tona é muito importante, de que você não é obrigada a... Né? Você trabalha com laser, com botox, que, por exemplo, são movimentos que geram muita liberdade. E a pessoa fica, eu não vou investir nisso não, porque, nossa, como que eu vou fazer? Né? É muito dinheiro, mas às vezes ela investe R$7.000 num telefone para gravar vídeos e ela não grava vídeo. Porque ela chega e fala assim, não, eu não vou gravar vídeo, porque olha aqui minha pele, olha aqui isso, olha aqui aquilo. E aí você fala assim... Que contraditório! Por que você não investiu, então, em você? Né? Você percebe essa resistência quando esse autocuidado verdadeiro de investir em si, esse bloqueio emocional das mulheres? Sim. Eu sinto, na realidade, que as mulheres têm um pouco de culpa. Culpa de gastar dinheiro consigo mesma. Às vezes elas priorizam outras coisas e não se priorizam. Eu acho que, na realidade, é a falta de priorização, aquilo que eu falei anteriormente. Quando a gente começa a se colocar como prioridade, e quando eu falo se colocar como prioridade, a beleza ela também. Porque as pessoas acham que a beleza é algo supérfluo, e não é. Quando você tá bem com a sua imagem, tá bem com o que você tá vendo no espelho, o resto flui. Quando a gente acorda e que a gente fala, nossa, hoje meu cabelo tá bonito, e você se sente bonita, aquele dia ele rende muito mais no seu trabalho, em tudo que você vai fazer. Agora, quando você acorda pra baixo, com a autoestima baixa, o seu dia não vai fluir. Então, a beleza, ela é essencial. E eu sinto que algumas mulheres ainda têm essa culpa, essa resistência, sabe? De se cuidar, de olhar pra si. Por quê? Porque aprendeu isso que você falou, achar que a beleza, a estética é mais uma ocupação e é um gasto às vezes desnecessário, quando na realidade para ela se sentir bem e estar pronta para o mundo, ela precisa estar bem, né? Olhar para a imagem dela e estar feliz com aquilo que ela vê. E é muito legal você trazer essa ideia de culpa, porque eu vou abrir aqui para vocês, eu já fui essa pessoa. Eu me sentia culpada de me cuidar. Eu me sentia culpada de descansar. E eu sou formada em administração, né? E quando eu decidi trabalhar com produtividade, não foi porque eu era mega produtiva. Era justamente porque era a minha dor. E aí eu comecei a estudar sobre isso. Eu comecei a estudar sobre produtividade e eu comecei a ver a galera falando que você tem que produzir, 15 horas de trabalho. Eu fui essa pessoa. E eu sei o quanto isso me gerou de mal. E aí eu falei, bem, a produtividade não pode ser só isso. E aí eu comecei a buscar outras vertentes. E aí foi que eu descobri, cara, é possível descansar. É possível produzir e poder tirar um tempo, sei lá, uma quarta-feira à tarde, uma sexta-feira à tarde, pra ir cuidar de você, pra fazer uma massagem, pra fazer um movimento diferente. E aí eu falei, cara, as pessoas precisam descobrir desse movimento. Então, eu já fui essa pessoa. E queria perguntar para vocês, né? Vocês já foram essa pessoa? Em algum momento você se sentiu culpada ou vulnerável nesse sentido, em relação à beleza, em relação a posicionamento na empresa? A empresa vai exigir esse movimento de beleza. Como que é isso para vocês? Eu passei por uma empresa onde, logicamente, tem toda uma gratidão, mas essa questão de tem que estar sempre arrumada, sempre maquiada, sempre de salto, a roupa impecável, e aí gera uma cobrança que era um desafio, né? Porque tem dia que você quer simplesmente estar com uma sapatilha, é o mais confortável. Isso não quer dizer que você é mais ou menos competente, né? E você estava se sentindo bem, com certeza você vai emanar aquilo ali para todo mundo. E quando tinha dia que a gente não acordava legal, que eu não acordava muito bem, eu falava assim, hoje eu vou trabalhar de sapatilha. Eu lembrava que, nossa, vai ter tanta falação, vai ter tanta cobrança, vai ter isso, vai ter aquilo. E eu colocava o salto mesmo sem querer. E eu vejo que isso acontece no mercado de trabalho também. Tem muita empresa que cobra isso das pessoas. Você tem que vir trabalhar alinhado, impecável todos os dias. Poxa,
qual é a necessidade? Realmente ela vai trabalhar com o público, ela vai se expor para alguém, ou é uma exigência, um capricho da empresa? Então essa cobrança é ruim porque muitas das vezes você deixa de ter um profissional brilhante ali por causa de um detalhe. É muito legal esse posicionamento, porque eu tenho uma aluna, a Kelita, que inclusive me auxilia nos meus looks, e ela fala o seguinte, hoje ela faz palestras dentro das empresas, conscientizando que é possível estar elegante, arrumada e confortável. Você não precisa estar de salto alto, você não precisa ter só o seu cabelo. O cabelo da Letícia é lindo, é maravilhoso, mas você não precisa só ter esse cabelo para você ter esse padrão de beleza. Você pode estar elegante, arrumado e confortável. Você precisa trazer o seu estilo para dentro do padrão da empresa, mas aquilo não precisa ser um movimento só, né? Não precisa dar todo mundo exatamente igual. E você, Lê, já viveu algum momento assim de culpa? Sim. Eu acho que quando eu busquei a estética, eu me sentia um pouco assim, sabe? Apesar de sempre viver ali no meio da beleza, porque minha mãe também é do mercado da beleza, eu me sentia culpada às vezes em fazer algo, desprender de um dinheiro para poder cuidar de algo que às vezes eu poderia estar fazendo outra coisa. Só que quando a gente entende a priorização, o amor próprio e entende que a sua imagem ela é importante e se sentir bem ainda é mais importante ainda, eu acho que essas coisas mudam, sabe? Hoje eu vejo assim que as minhas clientes, quando eu converso com elas sobre isso, elas concordam muito sobre, né? Sobre o se cuidar, o se amar. E hoje até os maridos ajudam as esposas, vê que isso faz bem pra ela e vai lá e presenteia ela com o serviço na área da beleza, da estética. E eu acho que esse movimento, ele cada vez mais vai vir pra ficar, sabe? Porque é importante a gente se sentir bem e ter essa imagem nossa, tipo, a gente olhar no espelho e tá feliz com o que a gente vê. E os maridos, eles também, os homens em geral, eles também têm se cuidado mais. Tem visto a beleza como autocuidado, como saúde de fato. E isso é um diferencial que a gente inclusive pode levar para as empresas, né? É um movimento muito, muito contínuo e muito saudável. Eu acho que chegou o momento de tirar a beleza desse padrão apenas de televisão, de rede social, né? A área da beleza é sobre saúde. Muito a gente fala sobre burnout, sobre estresse, sobre todo esse movimento mental, mas tudo começa no como você se vê. Sim. Como você se sente. E para você se sentir, vem de um consciente de como você se enxerga. É verdade. Então, as pessoas, elas estão muito acostumadas a ter. Não, eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui. Na verdade, você precisa ser, você precisa sentir. E muitas das vezes, o que falta para ela sentir bem é um autocuidado mesmo, é um momento dedicado a ela. E tem um outro lado dessa moeda, digamos assim, né? Porque existe essa questão, né, da exigência empresarial de estar elegante, né, do mercado da moda, que eu acho que a rede social fala muito sobre isso, como se a moda, a estética fosse um vilão, né, fosse uma obrigação, mas também tem um lado de cultura empresarial, que é onde eu tenho visto várias empresas adequarem a cultura empresarial para que a equipe tenha momentos de autocuidado. Então, movimentos de levar para um dia de beleza, para uma equipe que é só feminina, uma meditação, uma atividade física, um movimento diferenciado. Eu tenho visto as empresas fazerem esse movimento. Isso, Leilane, tem acontecido só nas grandes empresas ou você acha que isso é uma cultura que vai disseminar? Eu vejo que é uma cultura que vai disseminar, sim, porque aquela cultura muito engessada antigamente tá fadado ao fracasso, sabe? A gente tá vivendo aí a geração Z, essas gerações que agora cada vez mais exigente com o bem-estar, com a qualidade de vida, com o equilíbrio da vida mesmo. Então isso vai levar as empresas a se adequarem. Não é simplesmente ter uma mesa de totó ali dentro da empresa, né? Ter uma mesa de sinuca. É sobre realmente ter esses momentos de relaxamento, esse momento de descompressão. Na consultoria, quando eu atendo, eu sempre falo isso, a importância com os empresários de levar realmente
algo que o colaborador fala assim, poxa, isso daqui nunca vi em empresa nenhuma. Opa, tem um lugar para descansar, tem um redário aqui. Olha, a empresa fez uma palestra com um profissional da saúde que eu nunca tinha visto. Isso faz valorizar cada vez mais, sabe? A importância, e eu vejo que é uma grande tendência. E é importante essas atividades conectarem com a cultura do dono também, né? Porque não adianta nada. Você é uma pessoa que você fala sobre, você vive atividade física. E aí quando você vai fazer um movimento desse, é um movimento para um dia no McDonald's, por exemplo. Não faz sentido com a sua linguagem. Isso, para nós que somos empreendedores, é muito importante, que a gente fica muito preocupada, né? O que eu vou postar, o que eu vou falar, o que eu vou ensinar para minha equipe. E eu falo com as minhas alunas que o importante de trazer para as redes, principalmente ali nos stories, talvez até no TikTok, é o movimento seu. Qual é a sua cultura? O que você vive para que você possa falar. Então, Ale, por exemplo, eu lembro no dia do nosso Mastermind que eu falei assim com você, Letícia, você é liberdade, você gosta de viagens, você gosta desse movimento. A sua narrativa tem que ser construída em cima desse movimento, porque é leve fazer esse movimento. A Leilane sempre teve um ponto de vista de olhar para o colaborador e ajudar a equilibrar aquele desejo e aquela potência com a necessidade da empresa. A narrativa dela tem que ser essa, né? Então, acho que todas as empreendedoras que estão vivendo esse momento de não sei o que fazer, precisam olhar para quem elas são. Para que quem elas são vai construir o que elas têm que fazer. E, consequentemente, vai atrair os clientes certos. Porque senão você começa a atrair um cliente que não valoriza a mesma coisa que você. No seu caso, por exemplo, de injetáveis, às vezes você vai atrair uma cliente que não quer uma beleza natural. Às vezes você vai atrair uma cliente que quer que não é a liberdade que você prega. E aí começa a ter desgaste emocional de fato, porque você não se posicionou da forma correta. Isso faz sentido no dia a dia de vocês? Sim. Fica mais leve esse movimento? Sim, mesmo? Na realidade, essa individualidade dentro da estética, ela é muito importante, porque num mundo de comparações, né? Todo mundo quer ter o corpo X, o rosto da fulana, o lábio da ciclana, e não é por aí, né? Eu acho que a estética, ela é sim para te proporcionar liberdade, confiança, autoestima, mas a gente tem que entender o de cada um, porque nós somos seres individuais. E eu acho que a gente não tem que seguir padrões, sabe? Padrões de beleza. A gente tem que olhar pra gente como um ser individual e valorizar aquilo que já tem de belo em cada um de nós, né? Eu falo muito isso no meu consultório em si, porque eu acho que copiar e colar não é legal. A gente não tem como eu pegar o lábio da fulana e trazer pra Sandy. Não vai ficar legal. Existe um formato de rosto, existe toda uma técnica por trás. Então, eu acho que a naturalidade e valorizar aquilo que já existe de bonito em você é o primordial, assim, pra pessoa ter uma autoestima, mas sem estar parecida com todo mundo. Isso é muito legal mesmo. E agora, eu quero fazer uma pergunta que eu tô curiosa pra saber o detalhe, assim. Aquele momento que a gente até se prepara. Qual é a pergunta que vai surgir agora? Qual é a bomba que a Sandy vai soltar agora? Eu queria saber de vocês, qual foi o marco na trajetória profissional de vocês que desenhou a profissional que vocês são? Assim, Sandy, isso aqui me marcou. Porque eu acredito que dentro do universo do empreendedorismo, as dores, os medos, os traumas, muitas das vezes são parecidos. Então, eu acho importante a gente falar sobre esse movimento, de qual foi o nosso movimento de impacto, qual foi aquele marco na sua trajetória que falou assim, isso daqui me fez ser o profissional que eu sou hoje. Eu acho que eu tive 2 momentos desses. Um momento em que eu me vi liderando algo, uma empresa maior, com funcionários. Eu acho que isso me marcou e me moldou hoje muito esse meu lado de comunicação, liderança. E o outro momento que marcou foi agora na minha transição, onde eu decidi, de novo, seguir carreira solo. Eu acho que esses foram os 2 grandes marcos, assim, na minha trajetória profissional. E o que aconteceu
o que fez você tomar a decisão? O que fez você falar assim, é isso que eu quero? Eu acho que é propósito. Propósito mesmo, porque eu encontrei aquilo que me faz mover dentro da estética. E eu entendo que cada um tem o seu propósito, o seu caminho, e eu precisava seguir esse propósito. Então, eu acho que foi isso que me moveu a tomar essa decisão e seguir com o meu objetivo. E foi difícil? Sim. Muito? Muito. Mas muito. Você se arrepende? Não. Vale a pena? Vale. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes nós somos um diamante bruto, né? E às vezes a gente tem medo de passar pelo processo de lapidação. Ai, porque vai ser difícil, ai, porque vai doer, ai, porque tem que fazer isso, ai, porque tem que fazer aquilo. É o seu processo de lapidação, vai valer a pena. Você vai ver o seu brilho, né? A cada momento, a cada nova trajetória, a cada nova vitória, você vai falando, valeu a pena, né? O resultado, eu falo muito isso, o resultado não é só o resultado final, mas os micro resultados que você tem no caminho. Porque se você aprende que seu processo de lapidação sempre está mostrando um pedacinho do seu brilho, você entendeu o jogo e você nunca vai parar. O seu movimento agora não vai ser só sobre dinheiro, mas vai ser sobre ver o seu brilho, ver você influenciando pessoas, ver você contribuindo, ver você transformando a sua vida, transformando a vida de sua família, transformando a vida de quem está perto de você. Porque quando a gente muda financeiramente, não é só sobre o financeiro, mas primeiro a gente precisou mudar nossa mente, nosso comportamento, e isso faz toda a diferença. E você, Leilane, qual foi o momento que eu tô curiosa? Tenho alguns, porém o mais marcante e decisivo na minha vida foi no dia 11 de julho de 2018. Ela sabe sei a data, gente. Como uma boa conforme, eu sei a data. Porque realmente foi verdadeiramente marcante. Eu fui fazer um atendimento externo com uma consultoria que eu trabalhava na área de RH, de DP, mesmo sem gostar muito da área, mas falei assim, quero viver isso, essa oportunidade, fui. Passei o dia inteiro trabalhando, fui aprendendo várias coisas, e quando deu 7h30 da noite, isso porque a gente chegou nessa empresa às 8 da manhã, deu 7h30 da noite, lá em Bitpoca, aquele céu lindo, estrelado, eu tava empolgada, cheia de ideias, pensando em várias coisas para levar para aquela consultoria, para aquela empresa, e eu lembro que eu olhei pro céu e falei assim, Deus, obrigada por esse dia maravilhoso, e eu já estava com uma pós em finanças, gestão financeira para começar, eu olhei pro céu e falei assim, Deus, eu tô tão empolgada hoje que eu não tô vendo nem cansaço. E aí eu respirei fundo e falei assim, Deus, eu acho que eu quero seguir essa área, eu quero seguir a área de pessoas, e eu acho que me fez bem. E aí nisso passou uma estrela cadente, né, eu não sou nada supersticiosa, mas eu falei assim, o senhor tá me respondendo, né, pai? É o senhor respondendo. Gente, fui embora. No dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz na hora que eu tive uma oportunidade foi entrar em contato com a faculdade. Falei assim, não vou fazer gestão financeira, eu quero fazer gestão de pessoas. E de lá pra cá, assim, sou extremamente apaixonada com a parte de RH, com a parte de pessoas. A cada dia que passa eu falo assim, cara, é isso aqui que eu nasci pra fazer, eu me vejo fazendo pra sempre. Eu quero chegar lá meus 80, 90 anos, olhar pra trás e falar assim, poxa, eu deixei um legado. É isso que me motiva todos os dias, sempre. A primeira coisa que é inevitável de falar é que Deus é maravilhoso, né? Ele mostra pra gente, é só a gente estar realmente aberto a conversar com ele, que ele vai de fato entregar o que a gente precisa se for o momento certo. Sim. E muitas pessoas, aproveitando isso que você falou, muitas pessoas têm dificuldade de entender o seu propósito. Fala assim, ai Sandy, mas o que é propósito? Como define propósito? É isso que te dá essa ardência, que te dá essa energia, que te dá esse gás, sabe? E as pessoas acham que propósito te dá gás todo dia. Propósito não te dá gás todo dia. Mas você precisa saber que o gás que ele te dá em um dia te segura por vários dias. Porque eu tenho certeza que o mundo do empreendedorismo, para vocês, assim como para mim, ele é cheio de sazonalidade, ele é cheio de altos e baixos. Mas o que determina quando a gente fala sobre propósito é sobre essa energia de eu tô no caminho certo. E um dia que você tem essa energia, você consegue manter durante vários dias esse movimento. E
eu acho que propósito é isso, é esse arder no coração, é esse queimar. E eu, particularmente, dentro das minhas crenças, eu digo que é o arder de Deus mesmo, sabe? Do que você faz além do que para você mesma. Porque muitas das vezes a pessoa acha assim, ai, meu propósito é esse para eu ganhar R$1 milhão, meu propósito é esse para eu fazer isso, meu propósito... Não, para que é o seu propósito? Seu propósito não pode ser só para te servir. Seu propósito tem que entregar algo para o outro. O seu propósito tem que envolver o outro. Esse arder, esse queimar no seu coração tem que ser também pelo outro. Porque aí você não foca no resultado, você consegue focar no caminho. Você consegue entender que, cara, isso aqui tá sendo difícil, mas olha o quanto eu tô contribuindo, olha o quanto o meu propósito tá caminhando, né? Eu tenho certeza que quando você sentiu esse queimar lá atrás, é o mesmo queimar que você sente hoje quando você vê um colaborador chegando para você e falando assim, nossa, você me motivou, eu vou fazer uma faculdade tal, eu vou fazer uma faculdade tal. Você, quando você vê uma cliente falando assim, nossa, você não tem ideia, hoje eu tô conseguindo me olhar no espelho. Porque é isso, o seu propósito não é para você só. É quando você contribui, quando você entrega, que ele multiplica, que ele faz um movimento para você. É esse ciclo vivo, né? Faz sentido essa ideia do propósito como algo eterno mesmo, como algo que contribui para o outro? Sim, faz. Hoje em dia, quando as pessoas vão falar sobre propósito, né? Porque o profissional tem muito disso, né? Qual que é o meu propósito de vida? Eu preciso achar meu propósito. Já passou um ano, já tô chegando nos 25, 30, 40 anos. E eu também já tive nesse caminho, nesse lugar, sabe? De buscar o meu propósito. E quando aconteceu isso neste dia, eu entendi que a gente não tem que ficar procurando o propósito. Ele vem ao seu encontro quando você está com o coração aberto. E quando você está movimentando. Então, continua trabalhando, continua se dedicando. Lógico, existem várias ferramentas que te ajudam. Uma que eu gosto muito é o Ikigai, que vai te direcionar ali para ter uma noção do qual é o caminho que você realmente vai chegar no seu propósito. Mas o que verdadeiramente vai fazer sentido é a hora que você fala assim, opa, isso aqui fez meu coração vibrar mais. Opa, isso daqui eu quero fazer para a vida toda. Isso daqui impacta outras pessoas. Isso aqui me faz servir outras pessoas. Aí é o pulo do gato. E é justamente sobre isso, né? O propósito é quando a gente olha pra dentro da gente e a gente se conhece, se conecta com a nossa essência. E eu acho que ele vem. Porque quando a gente entende isso, porque o propósito é aquilo que você falou, a gente não só servir a gente mesmo, mas o outro. Só que a gente só é capaz de servir o outro quando a gente olha pra gente, olha pra dentro da gente, né? E transmite isso pra fora. E a estética, ela vai de encontro a isso, porque a gente só consegue transmitir pra fora aquilo que a gente já tem por dentro. Eu falo muito isso com as minhas clientes, porque não adianta você fazer o procedimento que você quiser, se você não olhar pra si com amor, com carinho e se amar por quem você não vai ver diferença nenhuma. Não adianta procedimento estético. Você precisa se amar, aprender a olhar pra você e admirar o que já existe em você. E melhorar, obviamente, aquilo que você pode melhorar. Que a estética, ela vem pra isso, né? Pra melhorar aquilo que a gente já tem de bonito, que Deus já naturalmente nos deu. Eu falo que dentro da mentoria a gente tem 3 tópicos, né? Posicionamento, organização e gestão. Eu falo, trazendo, né, para sua área, eu vejo a partir do posicionamento essa questão interna, né? A pessoa precisa entender o que ela tem de belo, ela precisa se conhecer, ela precisa se posicionar como quem ela é. Depois vai vir você vai organizar o que precisa ser organizado, o ajustezinho que precisa ser realizado, e a partir daí, junto com você, ela vai gerenciar esse movimento, ela vai gerenciar a beleza natural dela, né? Então é algo muito legal. Leilane, qual é o principal conselho para as mulheres que querem se sentir mais confiantes na sua carreira e seguras, assim, confiantes e seguras na sua carreira? O primeiro, sem dúvida, é o autoconhecimento.
Quando você se conhece, quando você verdadeiramente sabe do que você é capaz, do seu comprometimento e até onde você tem capacidade de ir, isso vai gerar uma autoconfiança, isso vai gerar uma segurança muito maior. Então essa mulher ela vai conseguir ocupar grandes cargos, ser líder de verdade, ela vai buscar pelo espaço dela. Então o autoconhecimento, gente, não é clichê, é realmente o caminho. E aí eu vou voltar a mesma pergunta para você, Letícia, só que agora no âmbito geral, né? Como que a mulher, qual que é o principal conselho que você dá para as mulheres que querem se sentir mais seguras e mais confiantes com elas mesmas? Eu acho que se priorizar. Se priorizar porque você cuida de tudo. Cuida da sua casa, cuida do seu trabalho, seja você empreendedora ou seja você profissional CLT, mas quando a gente não se prioriza, a gente não consegue olhar, né, e ver aquilo que a gente está necessitando. E quando a gente não se prioriza, as coisas não funcionam, porque a gente que precisa executar as tarefas do dia a dia. E se a gente não está bem para executar, então a gente não vai conseguir fluir tão bem. Então, eu acho que o primeiro conselho é se priorizar. Ótimo. Nós estamos indo para os momentos finais do nosso podcast, mas eu queria já deixar o meu agradecimento à equipe da Ana Guedes, né, que nos auxiliou com todo o movimento, né, de maquiagem, cabelo, a Kelita Kelir, né, que nos ajudou a me vestir hoje. Então, a minha gratidão aos nossos parceiros, que prospere cada vez mais o negócio deles como um todo, porque nós somos uma fonte inesgotável de prosperidade. E aí, eu criei um quadro que eu tô morrendo de medo, que é o De Frente com a Mentora, que é vocês trazerem uma pergunta inesperada que eu vou responder não sei como. Quem vai começar? Pode ir. Dos desafios que você já enfrentou na sua vida pessoal para te trazer até aqui hoje, qual é aquele que você fala que é o seu motivador todos os dias? Ai, não tem como responder outra coisa, é a minha família. Eu demorei muito tempo para conquistar a família que eu tenho hoje, né? Ela sempre foi um sonho para mim. Desde pequena, eu cresci num lar, né? Fui criada pela minha mãe solteira e tudo. A gente sempre teve muitos desafios. Eu queria uma família, sabe? Então, eu busquei isso no início. Foi um pouco frustrante, me divorciei, tive diversos problemas, mas tive a maior bênção da minha vida, que foi o meu filho, o Davi, que é o motivo, né, por eu ter criado a empresa, por ter feito vários movimentos. E aí, depois foi mais uma luta, porque, pensa, eu nasci com uma mulher forte, que me ensinou a ser forte, mas que não me ensinou a ser vulnerável, que não me ensinou a abrir mão do controle às vezes, que não me ensinou a ser fluida. E eu sou muito grata à minha mãe, ela me ensinou tudo que ela tinha e mais um pouco. Mas essa parte ela também não tinha como ela me ensinar. Então eu tive que aprender. Então, dentro do meu processo, Deus me lapidou muito nesse cenário de você precisa aprender, você precisa entender, você precisa aceitar o movimento, até eu conhecer meu esposo. E assim, hoje o que me move é a minha família. Se você me perguntar por que você está aqui, eu quero contribuir na vida de vocês, na vida de quem está assistindo, eu quero crescer o meu negócio, mas para mim de nada vale desenvolver o meu negócio se eu tiver que me deixar de lado, ou se eu tiver que deixar de lado o meu marido, o meu filho, porque é tudo para eles. É tudo junto com eles. Eu quero inspirar o meu filho. Eu tô aqui na frente da câmera, mas o meu marido tá lá comigo, me apoiando. Ele tá lá falando, segue firme, esse é o seu propósito. Eu tô aqui com você. Ele não vai estar aqui sentado, mas ele tá comigo. E eu acho que isso é muito importante. As mulheres precisam entender que nem sempre o teu marido vai estar do teu lado na empresa, mas ele precisa estar do teu lado como parceiro. Se ele estiver do teu lado como parceiro, não interessa se ele empreende ou se ele não empreende, se ele é CLT, se ele não é CLT, o que importa é se ele está do seu lado. E hoje eu posso dizer isso, meu marido e meu filho estão do meu lado, então é sempre por eles. E eu acredito também que existe um propósito de Deus primeiro na minha família, então por isso que eu falei sobre a minha família, porque eu acho que se você não governa na sua casa, não tem como você governar em lugar nenhum.
Se você não é um bom exemplo na sua casa, como que você vai ser um bom exemplo na rede social ou em qualquer outro lugar? Então, primeiro na minha família, porque eu acho que o propósito de Deus para mim, primeiro é na minha família, e depois impactar outras mulheres para que elas sejam e entendam também esse mesmo movimento, para que através delas nasçam famílias fortes, frutíferas, enraizadas, porque isso para mim é importante. Uau, parabéns. Ai, meu Deus, vamos para a segunda. Sandy, quem já te acompanha há um tempo sabe que de um tempo pra cá você começou a se cuidar mais da sua autoimagem. E o quanto isso impactou nos seus resultados, no seu bem-estar mesmo? Ai, Letícia. Olha, eu nem sei te dizer, porque foi tanto, mas tanto. É o que a gente falou aqui, de se permitir, se cuidar, né? Eu vivia o tempo todo cuidando do outro, mas não entendendo que era possível cuidar de mim. E com isso, nesse processo, eu engordei. Nesse processo, eu fiquei com dores nos pés. Ninguém sabe desses bastidores, né? Mas eu tinha dias que eu chegava em casa e eu tinha que ficar com o pé pra cima de tanto que doía. A minha coluna, eu fiquei, assim, mais de um mês trabalhando com a minha coluna toda desregulada. E quando eu cheguei na fisioterapeuta, ela falou assim: Sandy, eu não sei como que você tá andando. Então, assim, esse movimento de saúde, ele foi essencial, mas ele precisou começar por dentro, né? Foi um movimento que primeiro eu busquei o Pilates para me cuidar, para me movimentar mesmo, para parar com essas dores. E a partir daí é um caminho, né? Porque depois que você começa a se cuidar, você vê o quanto isso é importante. E aí eu comecei a ver que eu não gostava muito de maquiagem. Então eu pensava assim, já que eu não gosto de maquiagem, como que eu posso fazer para me cuidar? Para ficar bem comigo mesma? Já que eu quero fazer uma maquiagem leve, foi onde eu procurei os injetáveis. Porque eu falei assim, eu preciso cuidar de mim. Então eu quero cuidar da saúde da minha pele, da aparência dela mesma, do toque do meu rosto, né? Eu quis buscar esse movimento. E hoje eu te falo, pra mim é inegociável. Pra mim é inegociável. Eu trabalho muito, eu transbordo muito, mas eu também mereço descansar, eu também mereço cuidar de mim. Eu também mereço deitar na sua maca e ficar tranquila, sabendo que é um momento pra eu me cuidar. Sem peso, sem culpa, e sabendo que quanto mais eu me transformo, né, de dentro para fora, mais eu consigo transformar outras pessoas e impactar outras pessoas. Então, isso para mim é essencial. Respondi. E aí agora eu queria saber, Leilane, aonde eu te encontro, né, para as mulheres empreendedoras que às vezes estão começando, às vezes já tem empresa, querem às vezes ter um acompanhamento com você ou fazer um processo seletivo com você, onde elas vão te encontrar? Ótimo, nas redes sociais, tá? leilanejesus.rh. Vai ser muito gratificante receber ali o pedido de quem tá assistindo esse podcast, porque a gente acha que muitas das vezes, eu tenho uma empresa, eu tenho 5 colaboradores, 10 colaboradores, não preciso cuidar. Gente, tá enganado, precisa cuidar sim. Precisa cuidar a partir do colaborador número 1, porque para você ter uma equipe que vai te ajudar no crescimento, você tem que começar desde agora. Não precisa esperar lá na frente para falar, agora eu preciso de uma ajuda. Não, começa desde agora, construindo a sua cultura, fazendo um RH estruturado, acertando no processo seletivo, porque isso economiza tempo e dinheiro. Então, fica à vontade, tô lá para tirar as dúvidas. Muito obrigada. E você, Lê, aonde a gente te encontra para cuidar da nossa beleza natural e potencializar essa beleza? Vocês também me encontram no Instagram. Meu Instagram é Letícia Mitterhofer Beauty. Lá eu falo muito sobre a estética, sobre a liberdade que a estética proporciona e não trabalho com padrões, trabalho com a naturalidade, trabalho com aquilo que é essencial e importante para você. Então, se você tá querendo fazer algum procedimento, tem dúvida, tem medo, a gente marca uma avaliação para você sentir à vontade, onde você vai contar para mim ali o que é importante para você e a gente montar um protocolo baseado no que é interessante para você e no que é indicado também para você.
Ai, meninas, eu adorei nosso bate-papo. Quero muito agradecer vocês. Trouxe um mimo para vocês. Me patrocina, Cacau Show. Quero muito agradecer vocês. Que o tempo que vocês dedicaram aqui, que possa prosperar e multiplicar cada vez mais na vida e nos negócios de vocês. E se você que está assistindo também gostou do episódio número 1 do nosso Pode Brilhar, já compartilha com aquela amiga especial que merece ouvir sobre beleza, empreendedorismo e carreira. E tô te esperando no próximo episódio.